Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito desse assunto que muitas vezes as pessoas acabam confundindo, principalmente em quem está tentando buscar ali um controle na alimentação, com base em calorias e tudo mais. Que essa questão dos alimentos cru, a informação que você vai encontrar dos alimentos cru e quando na verdade você precisa da informação muitas vezes do alimento pronto. Por quê? Dependendo da forma com que se é preparado o alimento, ele pode perder peso ou pode ganhar peso, como é o caso de alimentos, os cereais, grãos e coisas do tipo. Arroz, quando a gente prepara, vai água, só que a água não agrega calorias, porém o alimento ganha peso. Tá? Então eu vou até dar dois exemplos aqui para que tome cuidado para não fazer esse tipo de confusão. Eu vou dar um exemplo em que se perde peso, tá? Que se perde peso, e um exemplo que se ganha peso. O que se perde peso primeiro é em função da forma com que se é preparado. Peito de frango. Vou colocar aqui, ó. Peito de frango. A informação que você vai encontrar muitas vezes é do alimento cru, que é 100 gramas tem, ou aqui o igual a 120 calorias, beleza? O alimento cru, 100 gramas tem 120 calorias. Porém, se você faz ali grelhado, assado e tudo mais, esses mesmos 100 gramas aqui, depois de preparado, ele não vai ter mais esse peso. Tá? Não vai ter mais esse peso. Por exemplo, sei lá, eu vou só dar como exemplo aqui, mas ele vai pesar algo em torno de 80 gramas. Porém, esses 80 gramas continuam tendo essas 120 calorias, tá? Então, ele não vai perder as calorias, ele vai perder peso. Ao ponto que se você faz confusão nesse aspecto aqui. Eu precisava de fato comer 100 gramas porque eu queria e na minha dieta dizia que eu deveria ingerir 120 calorias ali, tá? E se você pega 100 gramas dele já preparado, você vai estar consumindo, por exemplo, ó, vamos fazer o cálculo aqui, tá? Depois de preparado, ele tem uma proporção diferente. Então, para saber qual seria, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essas 120 calorias e dividir por 80 gramas, que é o resultante, tá? Que é 1,5. Então, quando a gente está falando do peito de frango já grelhado, por exemplo, grelhado, ele teria o fator 1,5. 1,5. Se eu fizer tipo 100 vezes 1,5, obviamente 150 calorias. Então, grelhado, ele vai ter algo em torno de 150 calorias para 100 gramas. Entenderam? Porque neste caso, na forma de preparo, o alimento, esses 100 gramas inicial, que eu tenho a informação que equivale a 120 calorias, ele vai ter algo em torno de 80 gramas. Tá? Eu preparei esses 100 gramas, vai ter 80, beleza, eu tenho 120 calorias. Mas se eu pegar só do preparado já 100 gramas, eu vou ter 150 calorias. Tá? Para ter 100 gramas dele grelhado, eu preciso de mais dele cru. Tá? Então, esse é um aspecto que tem que tomar cuidado. Agora, vamos falar agora a questão do arroz também, que às vezes o pessoal confunde. Ó. Arroz. Tá? Estou usando esses dois por referência, que são os alimentos que, digamos assim, tem maior evidência ou que a gente consome também com maior frequência e tal no dia a dia. Mas o arroz, veja o seguinte.
O arroz cru, se você olhar na embalagem está dando a informação nutricional do arroz cru. Ó. 50 gramas tem 173 calorias, tá? 50 gramas tem 173 calorias, mas vamos utilizar aqui para 100 gramas, tá? Então, seria simplesmente fazer 173 vezes 2, tá? 346. 100 gramas de arroz cru tem 346 calorias. Vou colocar aqui 346 calorias. Melhorar aqui esse 4. Tá? 346 calorias. Aí é outra confusão também. O arroz, na sua preparação, e ninguém vai comer arroz cru, tá? Ele vai água. E água não tem caloria. Caloria, 0 cal, tá? Só que acontece, se eu pego 100 gramas de arroz, vou colocar ali a minha água, que mais ou menos é o dobro da proporção, que seriam uns 200 gramas de água, que também, obviamente, o cara está falando de água e está falando em gramas. Sim, a maioria dos líquidos equivale 1 ml, 1 grama, 1 ml, beleza? Então, a gente vai preparar esse arroz, vai pegar 100 gramas de arroz, mais ou menos uns 200 ml de água. O arroz, depois que ele estiver pronto, ele vai pesar ali mais ou menos, tá? Eu tô dizendo mais ou menos uns 300 gramas, tá? Então, quando estão dizendo para você comer 100 gramas de arroz, você tem que utilizar como referência ele pronto, tá? Porque senão a pessoa olha, nossa, 100 gramas de arroz, se 100 gramas tem 346 calorias, quer dizer que ela pesa aqui, ela vai pensar que aqui tem umas 1000 calorias. Mas não é, tá? No caso do arroz que ganha peso, esses 300 gramas continua tendo as 346 calorias. Tá? Se você pegar, tipo ali, vamos dividir por porção. Se você comer 150 gramas de arroz pronto, você vai estar consumindo no valor calórico, que seria equivalente àquelas 173 calorias. Tá? Então, alguns alimentos, depois de preparado, eles ganham peso. Então, tem que tomar cuidado se você está utilizando a referência correta para aplicar na sua dieta. Porque daí, se a pessoa vê isso daqui, não, vou comer então só 50 gramas de arroz e tal, a pessoa vai morrer de fome. Tá? Então, alguns alimentos, ou, na verdade, a maioria dos alimentos, você tem que tomar cuidado com a informação que você está pegando, que muitas vezes vai ser a informação do alimento cru, mas para estabelecer a relação, você precisa do alimento preparado. Arroz, tá? Os 100 gramas de arroz cru, que a gente tem o valor de calorias, ele vai ganhar peso, mas não vai modificar as calorias. Um peito de frango, que a gente tem a referência do alimento cru, depois de preparado, ele vai perder peso, mas não vai, ganhar calorias. Tá? Então, você tem que estabelecer essa relação, tá ok? Então, fica aí só como uma referência para que não se confunda nesse aspecto aí. Falou? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?